Voltamos para a filosofia que está presente. A filosofia está presente aqui, ali, em todos os lugares. E está presente também no texto do Hobbes, que se trata esta meditação. Nos vídeos anteriores eu decupei sobre shorts, também shorts, sei lá qual que é o nome da porra desses vídeos pequenos. A gente estava definindo o uso, não é, da linguagem que consiste em passar nosso discurso mental para um discurso verbal. Não é o que eu penso, posteriormente faz parte do que eu vou falar e não no seu inteirinho. Não é? Nem tudo que a gente pensa a gente fala. Muitas coisas a gente só guarda pra gente. O uso geral da linguagem verbal, ou a cadeia de nossos pensamentos para uma cadeia de palavras. Cadeia de pensamentos, cadeia de palavras. Cadeia em quem merece. Cadeia. Cadeia vem de encadeamento. Do ato de se encadear e se conectar determinadas ideias. E isto com duas utilidades, uma das quais consiste em registrar as consequências de nossos pensamentos, os quais, podendo escapar de nossa memória e levar-nos, deste modo, a um novo trabalho, podem ser novamente recordados por aquelas palavras com que foram marcadas. A lembrança, a qual ele fala no parágrafo anterior. A lembrança, não é, de determinadas palavras, de determinados gestos, sejam eles através da pura e simples palavra, seja ele do mais puro e simples gesto de concatenar ideias. E se me verem careca por aí, é porque eu recebi dar um trato no visual e raspar o cabelo. Não foi porque eu mudei de posição partidária não, viu? Não vamos pirar a cabeça não. Porque tem um monte de gente no meu bairro que não conhece. O bairro praticamente inteiro. Os 500 Grajaú X que tem aí. Os meus X's. Pô, cola um crioulo. Vamos lá, Grajaú X. Crioulo, por favor, não me bloqueie, cara. Esse é um hino nosso. Grajaú X. Opa, soltou um Chopin do nada, um Chopin acelerado. Chopin, Solar, sei lá, Chopin, que relaxa a nossa mente e traz paz e tranquilidade para nossa alma. Um outro que eu gosto muito, que é muito punk nas músicas clássicas, é o Stravinsky. E o Richard Wagner deve ter o seu motivo para o Nietzsche admirar tanto, não é? Apesar que não gosto do Richard Wagner enquanto pessoa, mas é linda a composição musical dele e a estética que ele traz para a música. Eu falo muito sobre estética porque o meu campo de entrada para a filosofia foi a estética. Foi o estudo teatral realizado entre os anos de 2017 e 2012. Que eu estudei de forma livre, não é? Livre e também em certas escolas.
seguir de marcas ou notas de lembranças as primeiras utilizações dos nomes. Uma outra utilização consiste em significar quando muitos usam as mesmas palavras pela sua conexão e ordem uns aos outros, aquilo que concebem ou pensam de maneira de cada assunto, e também aquilo que desejam, temem, ou aquilo por que experimentam alguma paixão. Isso é exprime, teme, necessidade, não é? Viver em comunidade, uma comunidade a qual é espacialmente conflituosa. Isso porque nós estamos lendo, presta atenção, nós estamos lendo o Hobbes, o diabo do Hobbes, não é? E o diabão hobbesiano fala sobre o indivíduo em seu estado de natureza. Tá claro isso? Podemos prosseguir com a leitura? E devido a esta utilização chamados sinais, os usos especiais da linguagem são os seguintes. Em primeiro lugar, registra aquilo que, por cogitação, descobrimos ser a causa de qualquer coisa. Presente, o passado. E aquilo que achamos que as coisas presentes ou passadas podem produzir ou causar, o que em suma é adquirir artes. Artes vem de técnica, não é? A técnica desenvolvida coletivamente e a técnica desenvolvida através do uso da linguagem, do livre falar um com o outro. É possível criar novas palavras? Talvez, se as pessoas abraçarem. Em segundo, seja aconselhar e ensinar uns aos outros. Em terceiro lugar, o que eu acabei de falar, né? Para darmos a conhecer aos outros nossas vontades e objetivos a fim de que podemos obter sua ajuda. Em quarto lugar, para agradar e para nos deliciarmos aos outros e aos outros, jogando com as palavras, por prazer e ornamento de maneira inocente. Compreende? A estes usos correspondentes 4 abusos. Primeiro, eu acho que os 3 primeiros parágrafos, os 2 primeiros é um bloco, o terceiro é outro bloco, não é? Porque aí 4 continua esse bloco. Primeiro, segundo, primeiro bloco, se o terceiro, quarto e aí vai para frente, talvez. Terceiro bloco. Eu precisaria de um lápis para anotar. Esqueci do lápis. Vou lá pegar. Será que eu consigo segurar você até o final desse vídeo? Se você quiser, porque eu não gosto de editar. Mas enfim, depois eu pego. Acho que eu consigo minimamente memorizar. Qualquer coisa a gente volta no próprio texto. Assim o vídeo não fica parado. Porque transmissão ao vivo é outra coisa, não é? Aliás, se inscrevam no canal, porque só assim eu vou conseguir fazer minha transmissão ao vivo, que é mais importante, porque as coisas acontecem ao vivo. Não ao morto.
A estes usos correspondem 4 abusos. Primeiro, quando os homens registram erradamente seus pensamentos pela inconsciência da significação de suas palavras, com as quais registram por suas concepções aquilo que nunca conceberam e deste modo se enganam, ou seja, um juízo apelado de forma ilógica e que não é recorre ao engano. Em segundo lugar, quando usam palavras de maneira metafórica, ou seja, com um sentido diferente daquele que lhes foi atribuído, e deste modo enganam os outros. Em terceiro lugar, quando por palavras declaram ver a sua vontade, aquilo que não é. A sua vontade, não é o que a gente sempre leva, a gente escuta o que a gente quer escutar e não realmente o que a outra pessoa está falando com o uso da palavra. Em quarto lugar, quando as usam para se ofenderem uns aos outros, pois dado que a natureza armou os seres vivos, uns com dentes, outros com chifres e outros com mãos, para atacarem o inimigo, nada mais é do que o abuso da linguagem, ofendê-lo com a língua, a menos que se trate de alguém que somos obrigados a governar. Mas então não é ofender, e sim corrigir e punir. Por isso que eu gosto de ser professor. Professor. E para aqueles que são mais cuidadosos com as palavras, mestre, né? Filosofia. Filosofar não mata ninguém. Você pode ver através das minhas lentes a verdade. Basta você compreender o que eu estou dizendo. O óbvio não precisa ser dito. Não tem nada de maligno aqui. Só se você quiser. A linguagem serve para a recordação das consequências de causas e efeitos através da imposição de nomes e da conexão destes. Alguns dos nomes são próprios e singulares a uma só coisa, como Pedro, João, este homem, esta árvore, e alguns são comuns a muitas coisas, como o homem, cavalo, árvore, cada um dos quais, apesar de ser um só nome, é contudo o nome de várias coisas particulares em relação aos quais em conjunto se denomina universal, nada havendo no mundo universal além de nomes, pois as coisas nomeadas são cada uma delas individuais e singulares. Cada pedacinho de bloco tem seu nome. Cada pedacinho de uma construção tem o seu nome. Cada ser humano tem nome e sobrenome. Por favor, me citem. Se você... me cita que eu te cito.
Ou me cita que eu me excito. Ai, ai. Um nome universal é atribuído a muitas coisas devido à sua semelhança em algumas qualidades ou outro acidente, enquanto o nome próprio traz ao espírito uma coisa, apenas os universais recortam qualquer dessas muitas coisas. Aqui, a partir da parte, a linguagem serve para recortar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, primeiro bloco, terceiro parágrafo e quarto parágrafo, segundo bloco, quinto, sexto e sétimo. Quinto, sexto, sétimo e eu acho que o oitavo são mais um bloco também. Terceiro. Atenção, vamos para mais um parágrafo. Um nome universal é atribuído a muitas coisas, devido à sua semelhança em algumas qualidades ou outro acidente, enquanto o nome próprio traz ao espírito uma coisa apenas. Os universais recortam qualquer dessas muitas coisas. Há nomes, esses nomes é uma perspectiva universal. Ou não. Aí entra nas categorias aristotélicas, talvez. Lindóia, nome de uma marca de água, mas há várias lindóias, e cada água é composta por várias moléculas de H2O. Mas em Spinoza ele fala que a substância não possui divisão, e não possui mesmo, o que há é uma multiplicação de substâncias. Uma multiplicação de atributos, atributos gerando atributos. Isso não vai contra a filosofia espinosiana, perceba. Talvez o que eu estou falando não vai contra. Talvez o Hobbes sim. Não é? Embora o Hobbes é anterior, não é um diálogo anterior a isto, ao Spinoza. Spinoza é mais recente. Spinoza estaria em diálogo com quem? Maquiavel. Desculpa, me atrapalhei. Spinoza estaria em diálogo com Descartes, assim como Maquiavel está em diálogo com Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel. Orgulho, eu também sou da família Nicolau. Apesar de ser Fabrício Santos, família Nicolau. A gente tem que ter orgulho da nossa existência. Os pés de galinha já tá aparecendo também, emagreci tanto. E dos nomes universais, uns são de maior e de outros de menor extensão. Tipo os nossos sobrenomes. De menor extensão é o seu nome. Os mais amplos compreendendo eu Fazan ou Fabrício Santos. Ou o Silva. Tanto faz.
está falando sobre a mesma pessoa. Apesar do meu nome de registro é Fabrício Silva Santos, não é? Acho que eu vou colocar na parte do meu nome social o Fazan. Que muitos me conhecem por Fazan. O Silva Fazan, Fazan Silva, Silva Fazan. Não sei, né? A gente tem que saber nos nomear. Como depois dessa pequeno parênteses de etimologia, vamos prosseguir. Como, por exemplo, o nome corpo tem maior significação do que a palavra homem. Sim, porque corpo pode ser corpo de qualquer animal, não do homem específico, entende? E a compreende os nomes homem e racional são de igual extensão, compreendendo-se um ao outro mutuamente. Mas aqui devemos chamar a atenção para o fato de que por um nome não se entende sempre. Mas aqui devemos chamar a atenção para o fato de por um nome não se entender sempre, como na gramática uma só palavra, mas às vezes por circunlocução, muitas palavras juntas, pois todas estas palavras aquele que em suas ações observa a lei do seu país constitui um só nome, equivale a esta simples palavra justo. As leis do país equivalem somente a essa palavra justo. Com esta exposição de nomes, após encerrar esse bloco, aí encerra-se o vídeo, beleza? Para não ficar muito longo. Com esta imposição de nomes, uns mais amplos, outros de significação mais restrita, transformamos o cálculo das consequências de coisas imaginadas no espírito num cálculo das consequências de apelações. Por exemplo, acabou. Aqui já está entrando em outro assunto. Então nós vimos um panorama geral, não é? De um movimento, não é? Um movimento que fala sobre criação de homens, de linguagem no espaço, no tempo, em tempo diferente, não é? Conexão entre vários povos. E aí chegamos à parte a qual denominamos o encadeamento exatamente desta lógica verbal a qual nós passamos uns para os outros. E são 23 minutos de pura ostensividade com a nomenclatura a ser utilizado, terminando num número super sugestivo, não é? Aquilo vem logo depois do 23. É isso, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui o canal, não é? Que teve a paciência de me ouvir. Eu espero que nós tenhamos vários outros encontros juntos, porque aqui a filosofia está presente. Sou do Grajaú X, existe hoje para existir amanhã e existir sempre.